porque apesar de assumir esse ministério no governo, a direção nacional do Republicanos emitiu uma nota afirmando que vai seguir como um partido independente e não vai apoiar a gestão petista. Cristiano Beraldo, são decisões e posicionamentos meio esquizofrênicos, né? Eu fico pensando o eleitor, eventualmente, que vota nos candidatos do Republicanos, o cérebro acaba bugando, né? Não, buga. E isso é um retrato também do que se transformou esse universo partidário no Brasil, né? Um número grande ainda, muito elevado, de partidos que não têm identidade ideológica nenhuma. Vão para onde soprar o vento, porque o vento do poder costuma ser muito rentável, né? E é interessante ver essa ginástica que tanto republicanos quanto o PP estão fazendo. O Fufuca, agora ministro dos esportes, parece que disse que vai se desfiliar ou se licenciar do PP. Do diretório, isso. Vai se, exatamente, porque ele fazia parte do diretório, ele vai sair do diretório, mas vai seguir no partido. Aí, Candidato, você se pergunta, bom, mas olha, eu sou petista, mas só um pouquinho, se é para ficar cheio de dedos, qual é o acordo que foi feito ali? Quer dizer, qual é a lógica disso? E realmente aí não é só o povo brasileiro que não entende, as pessoas que acompanham a política por cima, mas mesmo nós que estamos aqui no dia a dia, que conversamos com políticos, acompanhamos nos detalhes, o que está por trás disso? É uma coisa inacreditável que você tem um governo fazendo acordos aonde o próprio partido que fez ali a negociação, que obviamente fez a negociação, essa negociação não foi feita por indivíduos, mas sim pela coletividade do partido. Aí o partido diz que não, olha, nós não somos da base, nós somos independentes. Mas, amigo, então me explica aqui, por que você ganhou esse ministério? Realmente é muito difícil, né? E aí você vê claramente que é um esforço de enganar os bobos. E como essa lógica partidária eleitoral no Brasil ela é muito difícil, quer dizer, o Brasil tem um sistema eleitoral em que no voto proporcional, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores, nem sempre o mais votado é quem é eleito. Aí você diz, pô, mas o sujeito foi escolhido por um número maior de eleitores, por que ele não entrou e o outro teve metade dos votos e entrou? Então, isso tudo é muito ilógico. Isso faz parte dessa dificuldade de o brasileiro comum entender o que ele está fazendo. Isso também desestimula a participação no processo eleitoral, no processo político, por fim, no processo democrático. Tudo tem método no Brasil. E essa complexidade também ajuda a criar esse ponto de interrogação, que é tudo mais ou menos, e aí vai. Antes de passar para o Mota, eu acho que o Dantas quer falar alguma coisa, né, Dantas? Não. Eu só aqui me coloquei aqui me debrucei mais na mesa aqui para ouvir com atenção o meu colega de bancada. Pois é, Mota, do ponto de vista ideológico, o Partido dos Republicanos, ou o antigo PRB, não tem absolutamente nada a ver com o PT, nada a ver com a gestão Lula, nada a ver com as gestões progressistas, especialmente em relação às pautas de costumes. Eu fico pensando, aquele evangélico seguidor da Igreja Universal, que vota nos candidatos bispos e pastores da Universal, tendo que aceitar o apoio do Partido Republicanos às pautas defendidas por PT, PCdoB, PSOL, PSB na Câmara Federal e no Senado Federal. Reforça aquela tese de que na política vale tudo, né? Mais ou menos, Daniel. Acho que a gente pode fatiar esse boi aí em vários bifes diferentes. A política tem dessas coisas em todo lugar do mundo. A política é uma atividade que tem como objetivo conseguir e manter o poder. Ponto. O que se vai fazer com esse poder depende de quem está envolvido na política. Então, se você for olhar os políticos, você tem alguns políticos que você identifica claramente como idealistas. São pessoas que têm uma missão, que acreditam num propósito maior. Outros são pragmáticos. Eles estão ali para ter resultados. E aí eles navegam conforme a maré,
eles não se prendem a nenhuma crença, não se prendem a nenhum conjunto de ideias. E tem outros que são presos ou servos de uma ideologia. E esses têm um objetivo ideológico e eles também fazem qualquer coisa para chegar nesse objetivo último deles. O grande exemplo é dado pelo ideólogo Saul Alinsky, que foi o ideólogo da esquerda moderna norte-americana, da qual a esquerda brasileira copia tudo, né? E o Saul Alinsky dizia: the issue is never the issue is always power. A questão nunca é a questão é sempre o poder. Então faça tudo o que você tiver que fazer para chegar ao poder. Agora, nesse jogo político existem limites, é evidente. Quem estabelece esses limites? Bom, as leis estabelecem esses limites e os eleitores estabelecem os limites, dando ou não o aval para as coisas que os políticos fazem. Até pouco tempo atrás, nós, eleitores, a gente nem ficava sabendo o que eles faziam, né? Lembra? Nenhum de vocês talvez se lembre da época que não existia a internet. Você via notícia do que os políticos faziam por uma notinha de jornal, uma vez por dia. A gente não tinha a mínima ideia do que acontecia. Hoje, a gente sabe instantaneamente o que eles estão fazendo. Alguns políticos ainda não perceberam essa mudança, ainda não entenderam que o jogo mudou e insistem nessa atividade arriscada hoje, né, que é você pregar uma coisa durante a campanha e fazer outra completamente diferente quando está no poder. Eu acho que esses limites têm que ser colocados pelos eleitores e pela lei. A gente acha que sabe o que eles estão fazendo, ou a gente fica sabendo daquilo que eles querem que a gente saiba. A gente continua tentando descobrir aquilo que eles não querem nos contar, né? É verdade. O que a gente sabe talvez ainda seja a ponta do iceberg, né? Mas de qualquer forma a gente sabe mais do que a gente sabia antes, né? E é por isso, Dantas, que eu falo para as pessoas. Eu acho que isso tem a ver até um certo ponto com um sentimento parece que a gente está com um sentimento de indignação permanente, né? A gente mesmo aqui, tem dia que a gente pega a pauta e a gente pula de um assunto para o outro, quase que tomando um remédio aqui contra o enjoo. Mas é porque hoje a gente sabe, antes a gente não sabia nada, né? Pois é isso. É muito decepcionante, na verdade, você tocou, o Mota tocou num ponto importantíssimo, que com as redes sociais parece que a gente está num eterno Big Brother, acompanhando a política diariamente, todos os dias, quem se interessa, quem gosta, né, fica aí acompanhando nas redes, os conteúdo políticos. Conteúdo não falta, né, Dantas? Na Jovem Pan, e aí a gente se frustra muito porque a gente se fica na expectativa de que essa política esteja sendo feita em benefício da população, que as políticas públicas estejam sendo feitas em benefício da população. A gente fica na expectativa do cumprimento do texto constitucional, a gente fica na expectativa de que as coisas sejam feitas com transparência, com zelo, com moralidade. E, na verdade, a política do dia a dia, ela é muito distante disso. Então, por isso, essa frustração permanente, porque a gente percebe o resultado na prática, em votações noturnas, convocadas de forma urgente, ou em reuniões a portas fechadas, né? Então, tudo isso hoje é muito evidente. As pessoas não são idiotas, elas sabem, elas entendem que aquilo ali não traz nenhum benefício para a sociedade. E aí a expectativa, quando ela é muito alta, ela acaba gerando uma frustração muito alta. Pois é, rapidamente, deixa eu só privilegiar um pouco as pessoas que estão participando aqui com a gente, privilegiando e enaltecendo a participação dos nossos comentaristas, se até puder deixar os nossos comentaristas, porque o Milton Signorini disse: Mota é o cara, sempre bons nos comentários. Valeu, Milton. Rubens Salustino: republicanos entraram no governo Lula? Isso é bizarro demais. Sérgio Alvim: nossos políticos têm no Odorico Paraguaçu seu líder ideológico e a sua grana para se motivar. O eleitor é um mero fator periódico. Daniel Oliveira: republicano sempre foi PT. Não concordo, Daniel. Se a gente lembrar, de fato, gestões de Lula e Dilma, o Republicanos ou o PRB esteve com o PT por conta, sobretudo, de José Alencar. Mas, nas eleições de 2018,
O Republicanos estava na chapa de Geraldo Alckmin e no segundo turno manifestou apoio a Jair Bolsonaro e seguiu com Jair Bolsonaro durante toda a gestão. E agora, sinalizando um retorno à base por conta dessa entrada na esplanada dos ministérios. Tô certo, Dantas? É isso, tá, né? Certíssimo. Republicanos foi e voltou, tá certíssimo. Né? Tá certíssimo, Daniel. E assim, cada partido tem uma característica, porque depende justamente aqui o que tá, a que setor ou a que eleitor ele está ligado, ou a que poder ele está ligado, a que interesses efetivamente ele está ligado. Então, o Republicanos ele tem uma pauta de costumes que se identifica com toda essa população evangélica, conservadora, mas a Igreja Universal também tem os seus interesses, né? As igrejas, de uma maneira geral, e aí eu estou falando da pessoa jurídica, elas têm os seus interesses. E isso acaba ampliando e diversificando a pauta política de atuação desse partido. A gente viu aí na reforma tributária que foi aprovada na Câmara, um artigo que foi introduzido lá para estender as fundações, né, a isenção fiscal de templos, por exemplo. E isso é uma pauta importantíssima para um partido que está ali para representar os interesses dessas pessoas jurídicas e de pessoas físicas também, que estão, enfim, nessa área aí das igrejas e tal. Então, não adianta. Muitas vezes o eleitor, o mais humilde, que não tem muita informação, ele olha e fala assim, poxa, por que agora virou parceiro? Não é que virou parceiro, mas tem interesses ali que muitas vezes você desconhece. A gente tem de lembrar, há pouco tempo mesmo, no governo Bolsonaro, o fundador da Universal, né, Edir Macedo, estava com um problema lá na África, um problema lá também de expulsão de bispos, etc., e fez aí uma gestão para que o Crivella virasse embaixador. Vocês vão lembrar disso, isso virou uma questão pública. E aí criou-se todo um constrangimento, acabou que não aconteceu, isso ficou ali, criou um clima também ruim entre o governo e a igreja e o próprio partido. Então tem muita coisa, às vezes, que estão por trás desses interesses e que esses interesses não são percebidos pelo eleitor de uma maneira geral. Então, fica difícil de entender a movimentação política. Eu queria... Pois não, Mota, por favor. Em cima do que o Dantas falou antes, eu acho que isso, Dantas, é uma parte do papel que a gente cumpre aqui, né? Para explicar para as pessoas, lembrar as pessoas que a política não vai trazer a solução para todos os nossos problemas. Nem a política, nem o Estado, nem governo nenhum. Nenhum político tem o poder, o condão de tornar a nossa vida maravilhosa, de resolver todos os nossos problemas. Tem problemas que somos nós mesmos que vamos resolver, ou então ninguém vai resolver. Então, quando a gente caminha na direção de um Estado mais enxuto, de um governo menor, que cobre menos impostos, a gente reduz o potencial de dano que esse governo pode causar a gente. Né? Então, acho que esse é o papel, né? A gente lembrar para as pessoas, a política não vai resolver todos os seus problemas. Não adianta a gente ficar esperando um dia em que nós vamos ter uma eleição maravilhosa e todo o Congresso vai ser formado por pessoas excepcionais que vão passar leis fantásticas e tudo vai funcionar. Esse tempo não vai chegar nunca. A gente é que tem que cuidar da nossa própria vida. E criar nossa própria sorte, é isso mesmo, Mota. Dantas, só o Pedro, nosso sonoplasta, fez uma lembrança que ele me disse no ponto, que aquele problema que você se referiu na África foi em Moçambique. Obrigado, Pedro, pela informação, viu? Moçambique, exatamente.